Imagina uma cidade tão antiga que foi fundada quase 600 anos antes dos portugueses chegarem no Brasil. Eu estou em Waterford, o lugar mais antigo da Irlanda, e vou mostrar para vocês tudo de legal que tem para explorar nessa cidade. Waterford fica no sudoeste da Irlanda, a uns 130 quilômetros aproximadamente do centro da cidade de Dublin, que é a capital do país. E essa cidade aqui, Waterford, foi fundada em 914 pelos vikings. E até hoje, muita coisa na cidade faz referência a essa época. Aqui tem um castelo que já não serve mais para nada, então virou loja da Penneys. Um museu medieval que só pela fachada já vale muito a pena. Essas cadeiras vikings e uma igreja linda ali atrás. Um museu viking em realidade virtual com esse visual ao entorno sensacional. Uma torre viking construída em 917 que está de pé até hoje. Um barco viking e um mapa de como era o assentamento daquela época. E esse museu vai ser a nossa primeira pausa turística. Vamos explorar um pouquinho lá dentro, porque eu já fui em alguns em Dublin, a experiência foi muito legal e esse daqui tô super animado também. Depois eu aproveitei e já fui direto na experiência em realidade virtual da como era o assentamento viking naquela época e foi muito legal. Eu já tive experiências com realidade virtual, inclusive tem o óculos da Meta, né? Na época que eu comprei era do Facebook, mas eu confesso para vocês que se eu não tivesse tido uma experiência em realidade virtual antes, eu teria ficado com bastante medo. Estão vendo umas imagens aí, não são a que você vê no tour, são bem mais assustadoras, você passando assim por batalhas. Foi legal demais. E eu acho que só quem já teve a experiência com realidade virtual consegue entender um pouco como é. Foi uma experiência única e que vai ficar guardada comigo, porque a Irlanda como um todo tem uma história viking muito forte, né? Dublin também é uma cidade onde tem uma presença, uma presença viking muito grande, só que não tem uma experiência como essa. Então, coisa única. E se você vier para Waterford, se você estiver aqui na Irlanda já, eu recomendo 100%, 10 euros. Assim como outro museu, acho que eu não tinha falado antes, né? O museu medieval, 10 euros. São duas experiências que valem demais. Logo saindo aqui na esquina, mais uma referência da época viking. Olha que barco bonito, né, cara? Que legal. E essa aqui é uma torre que foi construída, a Torre Reginald Tower. E quem que era o Reginald? Ele era o rei viking da época, que acabou morrendo em 921. Eu fico aqui falando essa data, toda hora eu erro, eu falo 1900, porque é tão longe. Foi 921 e o cara morreu em uma batalha. E aqui o assentamento viking da época, conhecido como Viking Triangle, Triângulo do Viking. Muito provavelmente essa é a Torre do Reginaldo e todos os prédios que tinham aqui dentro. Muito legal poder ver isso tudo de pertinho. Passando um pouquinho para vocês as minhas impressões sobre a cidade de Waterford, eu estou encantado, acho que essa é a palavra. Chegamos na cidade, eu estou vindo aqui com a minha esposa, ela não gosta muito de aparecer, mas nós chegamos aqui na cidade, muita arte para tudo quanto é lado, nas casas, na rua, e tudo muito bonito. A gente vê que a cidade tem uma vontade de ter um cuidado, as ruas pavimentadas, as ruas muito limpas. Em comparação com outras cidades que eu já fui aqui na Irlanda, eu considero que eu já visitei relativamente legal.
o país. Já fui para Galway, para Limerick, outros lugares nem tão conhecidos assim, como Sligo, Drogheda, e eu não vi até o momento na Irlanda uma cidade tão charmosa, tão com cara, eu diria, de Europa mesmo, como eu tô vendo aqui em Waterford. Vários estabelecimentos, cinema, shopping. É uma cidade que dá para você ver que tem vida. E até mesmo complementando essa questão que eu estava falando de dá para você notar que a cidade ela é viva. A questão que eu estava falando de muito pavimentada é nesse estilo, assim, uma cidade que parece que foi desenhada, pelo menos o centro dela, para as pessoas andarem. Ela não parece que não foi desenhada para carro, mas sim para as pessoas, para estarem do lado de fora. E é essa vibe que eu tô tendo. A gente está um pouquinho mais afastado agora, só que ali no centro mesmo, e eu acabo gravando nesses lugares mais afastados, porque as pessoas olham, porque geralmente tem mais pessoas cantando também nas ruas, então atrapalha no áudio, pode dar um copyright. Aqui tá bem mais tranquilo, só que lá no centro era isso que eu vi, as pessoas andando, fazendo compras, saindo para ir pro restaurante. Eu diria, tá sendo uma experiência assim surpreendente positivamente. Dou um 10 de 10. E uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer aqui no canal é mostrar os lugares, tanto de Dublin quanto aqui da Irlanda, sem corte para vocês terem uma noção de como é a cidade, né? Sem muito clipe, ali só andando, curtindo um pouco, e com Waterford não vai ser diferente. Vamos então dar uma volta aqui pelo centro da cidade, só para situar um pouquinho vocês. Aquela ali na frente é a ponte que você chega nesse lado da cidade. Ali do outro lado já são mais as residências. E aqui a gente está no centro. Eu vou abrir um pouquinho mais a câmera para vocês conseguirem ver um plano mais aberto. Essa daqui que é a rua Hanover. E esse prédio bem bonito é uma universidade, a Universidade de Tecnologia de Waterford, Departamento de Arquitetura. Eu sei porque está escrito ali, então estou lendo. É a minha primeira vez aqui na cidade, que é muito bonitinha, por sinal. Acabou que a gente não explorou muito lá pra cima, a gente acabou ficando só nessa parte de baixo do centro, que já tem muita coisa para ver. E essa viagem que a gente está fazendo é uma viagem bate e volta. Saímos de Dublin 8 horas da manhã e vamos voltar lá para as 5 horas, 7 horas da noite. Nosso ticket do ônibus é para as 7 da noite, mas a gente já está um pouquinho cansado, talvez a gente volte num ônibus mais cedo. Olha que legal esse Phoenix Yard, comida de rua. Se duvidar a gente pega uma coisinha para comer aqui antes de ir embora, né? Uma boa mesmo. E aqui a gente já está indo, quase chegando no coração do centro da cidade. Hoje que é um sábado, eu achei que as ruas fossem estar super vazias. Essa daqui tá vazia, mas vocês já vão conseguir ver um pouquinho lá na frente, eu já tô vendo. Já fica bem movimentado. E é um lugar que eu me surpreendi muito positivamente, né? Como eu já falei aqui no vídeo, muitos museus. Esse daqui é um museu de arte, galeria de arte, né? Melhor dizendo. Aqui tem um teatro, muitas opções de entretenimento e uma arquitetura, algumas, na sua grande maioria, muito parecida com a Irlanda como um todo. Mais um prédio ou outro. Deixa eu ver se eu der um zoom aqui, vocês vão conseguir ver. Uma arquitetura mais alemanizada, vamos dizer assim, ali na frente. E os carros basicamente, tô ouvindo barulho de carro aqui, mas aqui basicamente não passa muito carro. Passa mais ali na principal. Aqui já é mais desenhado, acho que para as pessoas andarem.
um pouquinho mais das artes, né, que eu tava mostrando mais cedo para vocês. Muito legal. Eu nunca tinha visto nada desse tipo aqui antes. Essa galeria também com mais arte. Acho que é um charme especial que o Waterford tem. Em Dublin você vê muita arte, mas você vê muito grafite nos muros. Não vejo tanto, ou então nas laterais das casas. Não na casa como um todo. Ali na fachada. A fachada já é mais tradicional. Então, bem diferente de Dublin nesse sentido. A mesma coisa com essas calçadas. Não sei se aqui já foi um dia caminho de carro, mas hoje não passa mais. E a gente está chegando aqui quase na praça principal, ao que aparenta ser. Tudo nesse vídeo estou falando que aparenta ser porque minha primeira vez aqui, então não posso falar tudo com certeza absoluta, né? Minha visão da cidade é uma visão muito superficial. E olha como tem muito mais gente. Aqui vem uma parada muito legal, cara, de você tacar... Esqueci o nome, como se fala. Machado. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais em detalhes para vocês. É porque tem muita gente aqui, eu não quero ficar filmando. Mas aqui de você tacar o machado, 60 minutos para tacar. Fala, meu amor. Vai sentar? Tá bom. Eu vou dar mais uma volta e a gente se vê mais tarde, tá? Beleza. Eu vou voltar daqui uns 20 minutos no máximo, tá bom? Minha esposa estava um pouquinho cansada. A gente andou bastante hoje já. A viagem que durou 2 horas e meia. Então, 2 horas e meia de viagem para vir. Chegamos aqui 10 e meia da manhã. Andamos já são quase 5 horas da tarde. E vamos aí mais 2 horas e meia para a volta. Muita cafeteria também. A gente parou para tomar um café mais cedo. Mas é aquele problema de sempre aqui na Irlanda, né? Quente pra caramba, não dá nem pra queimar o leite. Não dá nem pra tomar nem quando esfria, porque o sabor já vai embora, fica aquele gosto de leite queimado. Mas tem uns cafés aqui, aparentemente esse da praça é bem famoso, porque tinha uma fila de gente. Não esse daqui, isso daqui é um crepe. Aquele ali na frente do quiosque. Isso quando a gente chegou aqui lá para as 10 e meia. Algumas ruas adjacentes. Essa daqui que é a principal. Acho que dá para eu falar. Vocês conseguem notar também pelo número de gente andando nas ruas. E aparentemente aqui a população tem uma renda bacana, um poder de compra bem legal, porque apesar de não ser uma cidade grande em termos globais, né, ainda é grande para a Irlanda, mas tem muita loja de joia, loja de marcas. Então acho que isso indica que a galera aqui talvez tenha grana. Se a gente subir um pouquinho ali, ó, é um cinema. Desse lado é um shopping. Nós vamos seguir em frente. Eu passei por esse shopping, a gente entrou. É um shoppingzinho legal, bem típico assim, irlandês.
mais loja, não tem muita coisa de comida, porque aqui comida mais na rua mesmo. Você vai pro pub ou então os restaurantes na rua. O shopping é mais para compras. E cinema também é uma parada que aqui é muito mais comum você ter na rua. Você não tem um cinema, na grandíssima maioria das vezes, dentro do shopping. É tudo na rua mesmo, assim como a gente viu. Eu quero que vocês coloquem nos comentários embaixo o que vocês estão achando da cidade de Waterford. Ali é uma parte muito bonita. Vamos dar a volta, vou querer levar vocês com certeza. E na nossa andança aqui por hoje, a gente ouviu bastante português. Vimos aí uns... Não andança aqui no vídeo, não, tô dizendo andança eu e minha esposa. A gente ouviu bastante português brasileiro. Fomos no restaurante, ouvimos português de Portugal. Então talvez aqui seja uma cidade que venha muito brasileiro também. E portugueses, talvez. Acho que não seja uma coincidência a gente ter ouvido hoje, né? A população brasileira na Irlanda acho que é uma das maiores. Quando a gente fala de imigrantes. Vamos fazer o seguinte, ali a gente tá indo pra uma praça. Vou mostrar, eu ia voltar, falar pra voltar, mas eu vou mostrar que particularmente eu acho que já é uma área que não é tão legalzinha assim, não tem mais tanta coisa, mas talvez vocês gostem de ver. Espero que essa música aí não dê copyright, né? Olha, eu não tinha visto esse tucano e essa ave quando eu vim na primeira vez para esse lado. Esse monumento aqui bem exótico, para falar no mínimo, né? Cobrindo toda essa parte e reflete também. É uma partezinha maneira. Acho que no verão isso daqui deve ficar muito mais movimentado. Agora eu quero sugerir da gente passar por algumas ruas adjacentes, até chegar na parte que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma praça linda demais, bem moderna. Aqui a gente já tem as casinhas tipicamente irlandesas, bem antigas. Muitas casas na Irlanda são assim, não todas, mas muitas casas. Até em Dublin você acha bastante casa nesse estilo. As casas da Irlanda que são bem antigas no geral. Claro que tem casas novas, construídas recentemente, construídas nas últimas décadas, mas é muita casa antiga ainda. Vamos subir aqui. Opa, aqui não tem saída. Ah, tem sim. A gente volta lá para a principal. Eu lembro que eu tinha visto já passando. Como eu imaginei, essa parte aqui não seria uma parte tão interessante de mostrar, mas eu prometo para vocês que daqui a pouco a gente está chegando numa parte. A gente vai voltar para onde a gente estava. E daqui a pouco a gente chega nessa praça. Hoje que foi um dia... O tempo tá muito instável. A gente tá na primavera, tem dias que faz 18 graus. Hoje tá fazendo 11 graus. Um pouquinho mais frio do que o 11 graus que a gente experimenta em Dublin. Eu acho pelo fato de ser um pouco mais montanhoso. Menos carro também, né? Que aumenta a emissão de gás, aumenta a temperatura da cidade. Então aqui dá pra sentir aquele friozinho com mais intensidade. E como eu falei, é uma cidade para quem tá mais aberto a ter um estilo de vida mais pacato, disposto a fazer coisas em várias cidades, né? Pegar o carro e ir para Cork ou ir para Kilkenny.
que Waterford em si, é a impressão que eu tenho, pelo menos. Eu tô com essa impressão, que quando você vem como turista, é legal pra caramba, mas talvez depois de um tempo, você morando aqui, seja algo que enjoe, porque é sempre, aparentemente, né, sempre a mesma coisa, esse centro, os mesmos lugares. Dublin também tem um pouco disso, na minha percepção, mas é bem maior, então às vezes você consegue acessar áreas diferentes do centro da cidade, apesar de, no final das contas, ser muito ali Temple Bar, Grafton Street, Christchurch, que as minhas andanças se resumem. Aqui a gente está numa rua paralela ao shopping, ali atrás está o shopping, e olha que legal esse... Tem uma imagem de um santo lá no topo, né? Talvez seja um hospital. Não ficaria surpreso se for um hospital, ou então uma casa de idosos. Não tem nenhuma placa. Se tiver alguma placa eu tô olhando, mas Lane House não diz muito, pelo menos pra mim. Essa igreja eu não tinha visto ainda, hein? Legal ter passado por essa rua mais tranquila. Parece até que a gente tá em outro século, né? É tão calmo que eu falo até eco. Essa casa aqui, aparentemente bem antiga. Essa igreja com certeza absoluta, bem antiga. E ninguém, só eu e esse cara ali. Eu falando, dando eco. E só complementando em relação ao clima de hoje, né? Tá um pouquinho de vento. Eu espero que não atrapalhe muito no vídeo. Mas nada em relação àquele vento absurdo. Tá aquele ventinho constante. Que dá pra você curtir sem se preocupar tanto. Eu até cogitei trazer a minha touca, só por desencargo de consciência. Esqueci, mas eu acho que se eu trouxesse eu estaria vestindo só para ficar um pouquinho mais aquecido. E o engraçado daqui é que até nos dias nublados fica tão cinza o céu, é tanta luminosidade que eu só consigo ficar de óculos. Então o dia todo cinza. Agora abriu, né? Mas antes estava bem cinza, chegou a chover no caminho para cá. E eu de óculos. Essa praça aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, aqui vai vir um carro. Essa daqui e descendo ali um pouco para baixo. Vocês já viram no vídeo, mas viram com corte. Queria trazer aí sem corte para vocês, para tentar trazer um pouquinho do que é passear. Eu sei que não é a mesma coisa do que estar aqui, mas o mais próximo que der eu vou trazer para vocês da sensação de estar aqui junto comigo. Esse parque aqui que eu tava falando. E olha esse visual, hein? Top demais, né? Jardinzinho bem legal, só pra dar um rolezinho. Aqui já é um museu 4D de Masterpieces in Glass, ou seja, obras de artes em vidro. Ó, copo, luminária, isso porque ali tem uma fábrica de vidro e aparentemente é um negócio bem que movimenta bastante a cidade.
Mas muito legal, eu recomendo 100% quem já está aqui na Irlanda vir para Waterford conhecer, porque é uma aventura muito diferente. Eu espero que vocês tenham curtido esse dia aí junto comigo, tenham gostado desse estilo de vídeo onde eu trago informações e também depois levo vocês para poder passear. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, me motiva demais. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam de Waterford nos comentários. Deixa aqui o seu comentário também e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!